Olá, espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Túlio Henrique, acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiânia, Campus Ceres. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso Intensivão Enem. Seguindo o nosso cronograma, trataremos hoje de um conteúdo de grande importância teórica para o Enem: os organismos primitivos e as classificações dos seres vivos a partir destes. Os organismos primitivos são os que possuem célula procariótica. Como vimos em uma aula anterior, a célula procariótica não possui núcleo definido. Quais são os organismos que se encaixam aqui? As bactérias, como já mencionado numa videoaula passada, as cianobactérias. Aqui, pessoal, as cianobactérias podem ser encontradas associadas a fungos, cuja interação ou simbiose é denominada de líquen. O Enem pode cobrar a sua importância da seguinte forma: a fixação do nitrogênio, o qual é importante para a síntese de DNA e proteínas, pois compõe as estruturas do nucleotídeo e aminoácido, como vimos na aula anterior. Temos também aqui as arqueobactérias. A diferença das bactérias para as arqueobactérias é que essas não apresentam peptídeo-glicano em sua parede celular. O peptídeo-glicano é uma estrutura que dá rigidez à parede celular e também dá uma proteção a mais às bactérias. A partir dos organismos primitivos, sabemos que existem os mais evoluídos. Mas, pessoal, na biologia, o termo correto seria organismos mais complexos, uma vez que todos os seres vivos, incluindo os procariontes, estão em constante evolução. Dito isso, veremos a seguir como os seres vivos são classificados e quais as suas respectivas características. Como vocês podem ver, os seres vivos estão classificados em 5 reinos distintos, os quais são Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Começando por Monera, entramos aqui com as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Pessoal, lembrando que a qualquer momento vocês podem parar o vídeo para tirarem prints e fazer anotações que acharem serem importantes. Essas são as morfologias das bactérias, ou seja, a forma como são encontradas no meio ambiente. São elas cocos, diplococos, os esporos bacterianos, os streptococos, as bactérias flageladas, os estafilococos, os virbiões, bacilos e espirilos. Sempre que esse conteúdo cai no Enem, é cobrada a importância econômica e quais as possíveis infecções que essas bactérias podem causar. Aqui veremos algumas das suas importâncias. Em questão das infecções, estarei disponibilizando para vocês um material de apoio extra. Importância: a decomposição de matéria orgânica, na atuação do ciclo de hidrogênio, na fabricação de vinagre e coalhada, produção de insulina e botox, e também na biorremediação. Seguindo adiante, temos o reino protista. O que caracteriza esse reino? São seres unicelulares ou pluricelulares eucariontes, ou seja, aqueles que possuem um núcleo individualizado. Seu material genético está organizado nos cromossomos, dentro do núcleo, representado por protozoários, como a ameba, o tripanossomo, causador do mal de Chagas, o plasmódio, agente de malária, que até a metade do século XX eram considerados animais primitivos, e também aqui a gente tem presente as algas unicelulares e pluricelulares. Aqui temos imagens dos exemplos acima: causador da giardíase, da malária, doença de Chagas e da toxoplasmose. Seguindo adiante, ainda no reino protista, temos as algas. As algas são seres eucariontes, fotossintetizantes, clorofiladas, unicelulares ou pluricelulares. Podem viver em ambientes terrestres úmidos e aquáticos de água doce ou salgada. Apesar de algumas delas se parecerem com plantas, as algas não apresentam folhas, caules ou raízes. Assim, elas são organismos bem mais simples do que as plantas. Aqui a gente segue para o reino fungi. No reino fungi, encontramos mais seres eucariontes uni- ou pluricelulares.
Eles já foram classificados como os vegetais, mas sua membrana possui quitina, uma molécula típica dos insetos e que não é encontrada em outras plantas. São heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, por não possuírem clorofila. Tem como representantes as leveduras, o mofo e os cogumelos. Aqui algumas representações do reino fungi, as leveduras, mofos ou bolores e os cogumelos. Pessoal, aqui as leveduras elas são geralmente utilizadas em cervejas. Os mofos são aqueles que a gente encontra geralmente em pães ou em paredes, por conta de uma umidade muito alta. Os cogumelos, eles podem ser nutritivos ou tóxicos. E também há pesquisas já para uso medicinal com alguns tipos de fungos. Seguindo adiante, vamos para o reino das plantas. As plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. São autotróficas. Como já vimos, seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. As plantas, juntamente com os seres fotossintetizantes, são produtores de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos na Terra, atuando das bases das cadeias alimentares. Ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, as plantas também contribuem para a manutenção da vida dos seres vivos, que assim como elas próprias, utilizam esse gás da respiração. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície terrestre. Aqui, pessoal, eu peço que vocês tirem um print desse mapa mental para fazerem futuras anotações. Aqui estão classificados os diferentes tipos de plantas. E mais uma vez, eu não irei delongar para que a videoaula não fique muito extensa. Por fim, chegamos ao reino animalia, o qual, como sabemos, constitui os animais. Os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos na forma anatômica e morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem 3 características citadas. O reino animalia, ou também chamado de metazoa, conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes deste reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis, ou seja, aqueles que não se locomovem. Aqui eu posso dar um exemplo das esponjas. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção aos poríferos, como foi dito, as esponjas, que não possuem tecido verdadeiro. No que diz respeito ao habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos, alimentando-se de cadáveres de plantas e animais. Costuma-se dividir o reino animal em 2 grandes grupos, os vertebrados e o invertebrado. Esse primeiro grupo, apesar de ser o mais conhecido, representa apenas 5% de todas as espécies de animais existentes. Os invertebrados, por sua vez, agrupam o maior número das espécies, com cerca de 95%. Então, pessoal, sobre os animais, teremos uma aulinha especial, onde trataremos os principais grupos desse reino. Pessoal, a videoaula é basicamente isso. Era simplesmente a gente separar quais eram os reinos, quais eram os 5 reinos, e falar um pouquinho mais sobre os animais primitivos, que eram as bactérias, cianobactérias, animais não, desculpa, os seres primitivos, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Então, a gente chega ao fim de mais uma videoaula, nosso intensivão. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vocês podem sempre voltar ao vídeo, tirarem prints e fazer anotações. As dúvidas serão esclarecidas em nosso grupo de WhatsApp e pelo Discord. Grande abraço
e até a próxima.